Muito bem. Ok, vamos lá. Daniel capítulo 8, nós temos a visão do carneiro e do bode, no capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. A princípio, ele está se referindo ao capítulo 7, que foi no primeiro ano de Belsazzar. Então, era no princípio do reinado de Belsazzar, Daniel teve uma visão. Então, se você observar do que nós temos visto, nós não estamos vendo capítulo por capítulo, algumas lacunas ficam, aí eu estou incentivando você a ler depois os capítulos que nós pulamos. O capítulo 4, que é quando ele se rende a Jeová, porque no capítulo 7, quando nós vimos o leão, ele, ao descrever o leão, ele descreve fazendo menção ao capítulo 4 que nós pulamos. Então volta lá no capítulo 7 rapidinho. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Então ele viu um leão sobre as 4 patas, com asas. Então ele viu que foi arrancado as asas e o leão ficou em pé como se fosse pata de homem. Ele está fazendo menção ao que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 4, quando ele teve uma loucura, porque ele era orgulhoso e ele foi então tirado do meio dos homens e levado 7 anos para o campo e ele viveu como animal. Cresceu pelos no seu corpo e ele viveu como um animal. Há uma doença diagnosticada na medicina que chama-se licantropia. A licantropia é quando um homem tem hábitos de lobo. Ele, inclusive, é carnívoro. A descrição de Nabucodonosor é semelhante, com um detalhe: ele não comia carne, só comia ervas como boi. Daí eu tenho chamado de boiantropia, porque licantropia era hábitos de lobo, por isso licantropia. Como ele tinha hábitos de boi, então é como se fosse uma boiantropia. Ele tornou-se um animal, ele perdeu o raciocínio todo, inclusive, né, eu sei que aqui é uma igreja que tem falado, né, e crido e pregado com respeito à eleição, apesar de toda a confusão que existe no meio do povo de Deus com respeito a isso, infelizmente tratando a eleição como uma doutrina, quando na verdade ela não é uma doutrina, né? A eleição era a base do ministério e vida de Jesus. Jesus falava da eleição de maneira normal e aberta. Ele nunca reuniu seus discípulos para dar uma aula sobre esse assunto para eles. Ele simplesmente falava. E quando nós estamos olhando a vida de Daniel, lá no capítulo 4, tem um texto muito interessante, e eu chamo a sua atenção rapidamente, né? Veja o capítulo 4, versículo 34. No 33 ele fala que cumpriu-se a palavra de Daniel, quando ele ouviu a voz do Senhor, né? Disciplinando por conta do seu orgulho, ele disse, no versículo 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Você está vendo o detalhe da águia aqui? Da águia aqui, por isso as asas do leão eram de águia. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Veja o detalhe. Ele estava louco, ele perdeu o raciocínio completamente. Quando se completaram os 7 anos que o Senhor havia dito, na visão que aconteceria, ele disse, eu levantei os olhos ao céu,
e tornou-me a vir o entendimento. E quando voltou ao entendimento, ele disse: eu bendisse ao Deus do céu. Sabe o que é isso? É a parte mais profunda da eleição. Porque a eleição implica de que o homem não tem iniciativa nenhuma com respeito à salvação. O homem não tem parte nenhuma. Ele é 100% recipiente e 0% contribuinte. Não é uma parceria entre Deus e o homem na salvação. O Senhor muda a mente do homem para que o homem possa enxergá-lo. E quando o homem enxerga o Senhor, foi porque Deus abriu o entendimento dele. Isso é tudo no Novo Testamento. E nós temos aqui no Velho Testamento, no meio de tantas informações, a conversão de um homem nos mesmos moldes do Novo Testamento. Porque a salvação no Velho era igual à do Novo. Havia regeneração no Velho, havia habitação no Velho do Espírito Santo, havia justificação, é exatamente igual ao Novo. Deus não salvava no Velho Testamento diferente do que a do Novo. E aqui ele disse, veio o entendimento e quando voltou, ele voltou reprogramado. Ele era um homem orgulhoso que não considera Deus, ele era Deus. E quando ele ficou louco e ele voltou ao entendimento, o Senhor já o trouxe reprogramado, ele reconheceu Jeová, o Senhor, e se rendeu ao Deus de Daniel. E passou a seguir o Deus de Daniel, por causa, inclusive, do testemunho e da firmeza de Daniel. Ele disse, bendisse, eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Isso aqui são palavras de uma pessoa convertida, regenerada, né? E isso aconteceu foi porque justamente o Espírito Santo entrou nesse homem e abriu o entendimento dele, que é como o Espírito Santo faz no Novo e sempre fez no Velho. A diferença única no ministério do Espírito Santo, no Velho Testamento e do Novo, é o batismo com o Espírito. Porque no Velho Testamento não tinha corpo de Cristo, havia uma nação chamada Israel. E no Novo Testamento existe um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, em Atos capítulo 2, não começou a habitação. Em Atos capítulo 2 começou o batismo pelo Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo de introduzir um crente no corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Esse corpo não existia no Velho Testamento, Paulo diz que era um mistério. O resto é tudo igual. A lista de Hebreus 11, inclusive, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé, Efésios capítulo 2 diz que a fé é um dom de Deus. E a graça é um dom de Deus. Assim no Novo, assim no Velho. Abraão foi salvo no Velho, pela fé. O livro de Romanos é um argumento do apóstolo Paulo, inclusive. Antes de ser circuncidado, ele teve fé. E é impossível que uma pessoa tenha fé sem o Espírito Santo dentro. Porque quem dá a fé é Deus através do Espírito Santo, mudando a mente da pessoa, porque é ele que testemunha de Deus. No Novo Testamento ele testemunha de Cristo e no Velho Testamento ele testemunhava de Jeová, que é a mesma pessoa. A segunda pessoa da Trindade, lá no Velho Testamento. Jesus, no Novo, quando ele foi encarnado. Então essas doutrinas, né, inclusive essa convicção de que o Espírito Santo tinha um papel diferente no Velho do que no Novo, tem trazido muita confusão, inclusive de dizer que a pessoa no Velho Testamento era salva por guardar a lei. Isso não tem base bíblica nenhuma, pelo contrário, é contra os escritos do Novo Testamento que defendem que a salvação no Velho Testamento era pela fé. Raabe foi salva pela fé e pela graça. Ela era uma prostituta, o Senhor matou todo aquele povo,
mas conservou Raabe. Porque quando os espias chegaram, ela deu abrigo e ela falou para eles, quando vocês dominarem aqui, ela já cria que eles dominariam aquela terra. Lembra de mim, porque ela já cria no Senhor. Porque o Espírito Santo abriu o entendimento dela, por isso ela deu guarida aos espias. Isso tem a ver com o futuro. Porque na tribulação só vai dar guarida aos judeus quando eles forem espalhados pelo mundo inteiro, os crentes. Aquele que crê no Senhor não vai ter medo do anticristo. Pode matar. Então eles vão abrigar os judeus que estão fugindo. Porque esse é o critério de Mateus 25. Não é salvação pelas obras. Cuidar dos pequeninos ali, os pequeninos são os judeus que vão fugir. É porque o crente, por ser crente, ele vai cuidar do judeu. Então ele não vai ser salvo porque cuidou do judeu. Ele cuidará do judeu porque ele é salvo. Viu a diferença? Então ele não vai ser salvo por isso, ele, por ser salvo, ele vai fazer isso. E cumprir as profecias, exatamente como Raabe fez no Velho Testamento. Escondendo os espias, para que eles não fossem mortos, e logo em seguida o Senhor invadiu. Ontem eu dei para vocês uma pepita, de graça, né? Além da taxa que vocês pagaram, eu vou dar outra hoje. Aquele cordão que Raabe colocou na... Você lembra que ela pôs um cordão escarlate para poder identificar a casa dela? Quando o muro caiu, só ficou o pedaço que a casa dela estava em cima. Porque ele disse que tinha que ficar dentro de casa e todo mundo que estivesse na casa seria salvo da destruição. Então tenta imaginar o muro inteiro de uma cidade, caiu, ficou só o pedaço onde a casa dela estava em cima. Identificado por um cordão. E dizem alguns teólogos que aquele cordão era o sangue de Cristo, por isso que ele era escarlate. Isso não é fato. O cordão escarlate era o pecado dela, porque ela era uma prostituta. E ela estava identificada pelo fato de ser uma pecadora, mas que cria no Senhor, e o Senhor a libertou, identificou, e libertou, e salvou, porque ela era uma eleita do Senhor. De novo, voltamos à eleição. Então isso é o Velho Testamento, que é a base da eleição. Então a eleição não é coisa do novo, eleição é coisa da Bíblia toda. Que quando no Novo Paulo fala a respeito de Jacó, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, ele está falando do Velho Testamento. Jacó era eleito, Saul não era, porque ambos rejeitaram o Senhor, mas o Senhor, pela sua graça, salvou Jacó. Voltando agora para o capítulo 8, com isto, então nós temos a visão do carneiro e do bode. Então no capítulo 8 ele diz: quando a visão me veio, versículo 2, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Agora aqui eu quero chamar sua atenção, sem ser enfadonho para você, né? Os detalhes são tão impressionantes no livro de Daniel, de que os liberais não creem que Daniel é um livro profético. Eles colocam Daniel como um livro histórico. E que ele foi escrito, segundo eles, no 2º século depois de Cristo. Qual é a razão? Ele diz, é impossível que esse livro tenha sido escrito nessa data que vocês estão dizendo. Porque ele não está dando informações genéricas. Ele deu informações tão precisas que eles entendem que é um livro histórico, que ele está narrando a história que aconteceu e não narrando algo que ia acontecer. E um dos exemplos está aqui. Versículo 2, quando me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, guarde. A cidadela de Suzã era a capital da Assíria, que foi o povo que invadiu as tribos do norte, em 722, ou seja, 117 anos antes de Israel ser levado para o cativeiro.
Perdão, era a... Vamos voltar aqui. A cidade de Suzã era a capital da Pérsia, na verdade. A capital da Pérsia, que hoje é o Irã. Onde é o Irã hoje é a Pérsia desta época aqui. Então, quando ele viu a visão, ele não estava na Babilônia. Ele estava lá na cidadela de Suzã, que é a capital, era a capital da Pérsia na época. Então ele viu um carneiro, um carneiro, o qual tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, um mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então nós temos lá a cidade de Suzã. É uma informação importante, como eu disse, porque não era Babilônia mais. Isso vai ser significativo no quadro que eu vou mostrar logo em seguida. O carneiro com 2 chifres, eles eram altos, mas um mais alto do que o outro, o mais alto subiu por último. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, é o que ele vai dizer no versículo 20. Mas veja no versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Então ele viu o carneiro, agora ele viu um bode vindo do ocidente. E ele vinha sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. E de um chifre saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Vamos ficar aqui agora. O bode, ele vinha do ocidente, detalhe, sem tocar no chão. Você pode imaginar, o bode é um outro animal que quando ele sai, ele corre muito. Agora, quando ele fala sem tocar no chão, significa que ele estava com uma velocidade maior do que o normal para ele. Você já deve ter tido essa experiência na época da Fórmula 1, tempos bons aqueles, quando nós tínhamos campeões aqui no Brasil, porque agora não tem mais nada, né? Mais nada há muito tempo aqui no Brasil de Fórmula 1, mais nada. Mas naquela época que passava aqueles Fórmula 1, né? Quando tem uma câmera, uma telescópica grande assim, no retão, e passava aquele carro com 300 e poucos km por hora, ele estava acima do chão. Porque a pista não é perfeita, ela tinha ondulações, ele pegava uma ondulação, ele ficava fora do chão. Por isso que ele tinha asas para baixo. E quando essas asas foram inventadas na Fórmula 1, começou a haver muitos acidentes e ela foi proibida. Porque era o mesmo princípio do avião. O avião voa, sobe com aquele peso todo por conta do formato da asa. O formato da asa faz com que o vento de baixo seja mais forte que o vento que bate em cima da asa, então ele leva o avião para cima. A asa do carro da Fórmula 1 era ao contrário. A força de cima era maior que a força de baixo, então ela empurrava o carro para baixo. Quanto mais velocidade ele tinha, mais ele ficava no chão. Então significa que a velocidade era demais e começou a haver acidentes fatais, e eles tiveram que diminuir a velocidade desses carros. Então a característica é que na velocidade eles ficavam acima do chão. Essa é a ideia do animal, né? Na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e no lugar serão 4 chifres notáveis. Aí ele diz no versículo 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, que é o chifre pequeno do capítulo 8.
Estão comigo ainda? Vocês estão dormindo. Não dorme agora. A trombeta vai tocar. E quem estiver dormindo não vai. Mais um pouquinho, por favor. Agora é importante agora, tá bom? Vamos lá. 2 chifres altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O que acontece? Se você ler a história, e essa é a razão porque eles dizem que ele era histórico aqui, porque a Média governava a Pérsia. Mas houve um rei poderoso na Pérsia, que fez com que a Pérsia ficasse mais forte do que a Média. Ela se libertou da Média e fez uma aliança com a Média. Por isso era um governo medo-persa, porque eles tinham um rei medo e um rei persa governando juntos. Dario era medo e Ciro era persa. Agora, tenta imaginar essa aliança. Ele me dominou um dia. Eu cresci, fiquei mais forte que ele e fiz uma aliança com ele. Então, ele fica de olho em mim para que eu não o domine, porque um dia ele me dominou. E eu fico de olho nele para que ele não me domine novamente. E eles tinham uma aliança. Entendeu? A Média dominava a Pérsia. 2 chifres altos, um mais alto do que o outro. O mais alto era a Média. Mas o mais alto subiu por último. Que esse subiu e ficou maior que esse. E dominou esse. Agora, se você voltar à estátua, os 2 braços, medo persa. Se vier no segundo animal, que é o urso, sobre um dos seus lados, uma pata maior do que a outra. A pata traseira é menor que a pata dianteira. E a instabilidade, exatamente porque era uma aliança instável. Porque sempre estava um desconfiado do outro. Por isso foi um governo curto. Foi curto. Porque os gregos vieram e dominaram em seguida. Nós vamos ver as datas depois, ali. Você viu a precisão? Precisava Deus fazer isso? Até 2 povos vão se juntar e vão dominar a terra. Não. Até a forma com que eles fizeram, o Senhor deu a informação. O urso tinha 3 costelas na boca. Quando o reino medo-persa dominou, primeiro era óbvio, ele tinha que dominar quem estava dominando, que é os babilônios. Segundo, o Egito sempre era o bicho-papão da época. Todo mundo que governava tinha que dominar o Egito ou fazer aliança com o Egito. E a Líbia, que estava ali próximo, era forte e foi conquistada em seguida. E assim estabeleceu o reino medo-persa. Mas ele disse que estes reis então governando, veio o bode. O bode vinha sem tocar no chão. Se você ler a história, tem um fato famoso. Que Alexandre o Grande, com cerca de 30 anos, chorou. Por quê? Porque não tinha mais terra para conquistar. Para onde ele olhava, era dele. Com 30 anos de idade, ele olhava e ficou com depressão, porque tudo é meu, tudo é meu. Foi um governo rápido. Aí você lembra do leopardo, rápido, e do bode rápido, porque a característica desse reino é que ele vinha e ele dominava o que tinha na frente, ninguém tinha poder para resisti-lo, como está aqui. E ele diz, o chifre notável é o primeiro rei. Quem é o primeiro rei? Alexandre o Grande. Só que ele diz que o tecido quebrado, 4 surgiram no lugar dele. Essa é a parte que me fascina no livro de Daniel, uma das, né? Alexandre o Grande tinha 2 filhos. Um morreu antes dele. E o segundo filho morreu com ele na mesma batalha. Portanto, quando ele morreu, ele não tinha herdeiro ao trono. Então, o seu reinado foi dividido pelos seus 4 generais. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais. É só você ler a história geral. Está
todas as informações estão lá. E aqui ele disse, no auge do seu governo, porque foi um governo rápido também, ele vai ser quebrado, e lá no capítulo 11, que ele vai dar mais detalhes ainda, e nós não está na nossa série, a exposição do capítulo 11, ele disse que ele deixará não para os seus herdeiros, mostrando que esses 4 chifres aqui não eram herdeiros dele. Isso vai aparecer lá no capítulo 11, como a gente não vai lá, eu estou antecipando para você, recordando e refrescando a sua memória. Exatamente como o Senhor planejou, e esses 4 generais dividiram o reino da Grécia. 2 deles saíram do cenário, os Seleucos ficaram na Síria, no norte, na Síria, e os Ptolomeus ficaram no norte da África, no Egito. E entre os 2, Israel. O capítulo 11 é toda uma saga de décadas dos Seleucos querendo dominar o mundo inteiro, e eles vinham lutar contra os Ptolomeus. E para descer para lutar, eles destruíam o povo de Israel. O povo de Israel levantava, arrumava os escombros, reconstruía tudo. O Ptolomeu subia para revidar com os Seleucos e destruir Israel de novo. Por isso que nos dias de Jesus havia muitos mendigos e muitas pessoas aleijados. Eram todas pessoas que vinham, muitos deles como vítima de guerra, né? Muitos órfãos no meio do povo de Israel, porque foi resultado daqueles 400 anos, né, entre o Malaquias e o Novo Testamento. A Bíblia Antiga, a Bíblia Antiga corrigida, né, que foi durante muito tempo, não sei se até hoje ainda é a versão da Convenção Batista Brasileira, eles adotavam a corrigida. Aí o Batista Regular, quando o Batista Regular entrou aqui, ele trouxe ele adotou a atualizada, e é a que eu uso, né? No meu humilde entender, ainda não existe uma outra versão em português melhor do que a atualizada, né? Nem a Nova Almeida não é melhor que a Almeida atualizada, porque ela conserta um lugar e complica outro. O outro conserta e complica outro, eu fico ainda... A mais fiel ao texto original continua sendo a atualizada, repito, no meu entender pessoal, essa versão que eu uso. Eu não tenho problema nenhum quando outros usam outras versões, né? Elas estão aí para serem usadas, né? Mas nos meus estudos, quando eu estou fazendo o meu próprio estudo, eu ainda não encontrei uma tradução que seja fiel ao texto, né? Nos seus detalhes, como ela. Isso ajuda muito a gente. Então, a questão dos detalhes que o senhor está dando aqui, isso mostra algo para a gente importante, meus irmãos. O crente não tem problema de falta de informação. O problema do crente é a incredulidade. E eu faço um trocadilho, né? O pior incrédulo é o crente. Porque o incrédulo não sabe nada. Ele é incrédulo porque ele não sabe. Pior é o crente que tem a Bíblia e não crê na Bíblia. Fica uma confusão, uma brigaiada entre os crentes e não caminha. E sofre. Porque o Senhor trouxe essas informações aqui para nós, para nos deixar claro de que informação Ele sempre deu. Só que o seu povo não acreditou, e nós continuamos não acreditando. Prova é que não há unanimidade entre os crentes com respeito à volta de Jesus. Os judeus não esperaram na primeira vinda, e a igreja não espera na segunda vinda. Porque, irmãos, a realidade da igreja do Senhor, que a igreja vive como se Cristo nunca fosse voltar. É um dia, e nunca é na geração que está presente. Os crentes estão vivendo... Eu creio que ele volta, mas não está esperando, né? Não espera o Senhor. E o Senhor deu informações, por isso que a escatologia é algo importante,
e a gente prega, eu sei que o pastor Joversi prega e ensina para vocês, porque é um relembrar constante. Nós precisamos ser relembrados constantemente para que a gente não deixe de viver a bênção que é ter certeza das informações que o Senhor nos deixou na sua palavra. Os 4 reinos se levantaram dele, o grande poder, e vai fazer destruições. Mas Daniel, ele foi tão preciso, quando o Senhor disse para ele, é a Média e a Pérsia, é o grego. Agora vamos voltar. Ele era o único ser no mundo inteiro de então que sabia que a Babilônia ia cair e que o próximo governo era o Medo-Persa e que o Medo-Persa ia cair ia ser o grego. Agora o que está escrito no final do texto. Versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Na versão corrigida, em Naum, era assim, peso de Nínive. Estranho, né? Peso de Nínive. Por quê? A palavra hebraica que está lá é que a profecia, quando vinha para o profeta, ela vinha com um peso. Porque era uma informação que normalmente ia ser desastrosa. Quando ele falou com Samuel, ele disse, eu estou para fazer uma coisa que quando souberem vão tinir ambos os ouvidos. Um menino de 6 anos de idade, provavelmente, eu vou matar Eli e os 2 filhos no mesmo dia e você vai ser o próximo sumo sacerdote. Agora dorme com uma informação dessa. Samuel. E ele pensava que era Eli. Eli era tão desavisado e estava tão longe de Deus, o Senhor teve que falar 4 vezes. 3 vezes, quando ele caiu uma ficha, falou, olha, se falar de novo, deu a senha. Fala que o teu servo ouve. Então, na 4ª vez, fala que o teu servo ouve. E o Senhor disse. E o Eli ficou com a pulguinha atrás da orelha. O que é Deus disse? E falou para Samuel no outro dia. O que Deus disse para você? Não me oculta nada. Agora esse menininho disse, então, seu Eli, excelência, sei lá, meretíssimo, que sua santidade, né? Porque ele era o sumo sacerdote. O Senhor vai matar, o Senhor Deus vai matar o Senhor e seus 2 filhos no mesmo dia. E eu vou ser o próximo cara no seu lugar. Agora, irmãos, outra pepita para você. Mulher de Deus foi Ana. Ana era a mulher de Deus. E pouco se fala a respeito dela. E o que se fala dela não é verdade. Que diz que ela queria ter um filho porque Penina zombava dela. Mas pastor, não está no texto? Não, está no texto que Penina zombava dela. Mas não está no texto que ela quis ter um filho por causa disso. Como é que você sabe, pastor? Por quê? Se o problema de Ana fosse Penina, com todo respeito às irmãs, qualquer coisa serve. Mas se ela queria ser mãe, Senhor, eu quero ser mãe. E qual é o sexo? Qualquer. Ou seja, homem ou mulher, tanto faz. Não. Por que Ana queria um homem? Por que ela pediu um homem? Ela não pediu um filho qualquer. Ela pediu um homem. Porque quando Ana viu a nação de Israel, o seu desvio, a sua carnalidade, o seu pecado, ela entendia que Israel precisava de um homem, não de uma mulher. Ele não precisava de uma Débora, ele precisava de uma mulher, ele precisava de um homem. Ela falou, se o Senhor me der um homem, eu vou dedicá-lo todos os dias da vida dele.
Ela via esse homem governando Israel. E esse homem era Samuel. Não tinha nada a ver com Penina. Porque, inclusive, o Senhor deu outros filhos para ela e filhas também. Deus deu Samuel, ela entregou Samuel e Deus deu outros filhos e filhas para ela. Essa é Ana. Agora, mulher de visão. Porque ela entregou para quem cuidar dele? Eli, um homem reprovado por Deus ao criar seus filhos. Você daria os seus filhos para ser criado por Eli? Quando Deus disse que ia matar porque Eli não cuidou daqueles meninos? Mas ela confiava no Senhor. E o homem tinha que ser Eli, porque ela disse que daria para o Senhor. Então ela já sabia que ela estava dando para ele o próximo sumo sacerdote. E tudo isso está oculto no livro. E não se expõe sobre isso. Exposição bíblica é quando você vai no texto e tira do texto as informações de que esta mulher pediu um homem para Deus para governar Israel. E quem governava Israel era o sumo sacerdote e o profeta. E o Samuel é o tipo de Cristo mais completo que tem. Porque Moisés perdeu. Pela sua incredulidade, o sacerdócio foi para o seu irmão. Moisés era profeta, rei, mas não era sacerdote, porque foi Arão. Samuel era rei, sacerdote e profeta. Os 3 ofícios de Jesus estavam em Samuel, fruto da visão de uma mulher. Por isso, irmãs, ser mãe é coisa séria. E vocês não estão entendendo. Porque as mulheres se realizam hoje quando elas vão para o trabalho. Elas se realizam hoje quando elas são profissionais. Quando a mulher de Deus se realiza por ser mãe. Toda essa sociedade está como está por conta disso. Por isso, eu já disse, se eu fosse eleito presidente da República, eu não resistiria à primeira medida provisória, eu faria o meu impeachment na rampa para pegar a faixa. Porque a primeira e única medida seria, todas as mulheres voltam para casa. Tá vendo? Vocês não vão voltar? Volta amanhã, por favor. Não vai embora não, não vai embora não, fica aqui. Ah, quantos milhões de desempregados? Se as mulheres voltarem para casa, vai faltar mão de obra. Todo mundo vai ter emprego e vai faltar mão de obra e o homem vai ganhar quanto ele quiser. Porque eles falam que a mulher trabalha porque o homem ganha pouco. E não entende que ganha pouco, a mulher trabalha. Se a mulher não trabalhar, eu vivi esse tempo. O finalzinho daquela era. Quem mandava no mercado era o empregado. Alguém ligava e falava, eu quero que você venha para cá, eu quero te... Quanto você ganha? Eu te pago tanto. Chegava no patrão e falava assim, eu estou indo embora, que a empresa está me pagando tanto. E se eu cobrir a oferta dele? Você fica? Fico. Ah, mas você escuta, mas ele está cobrindo a oferta? Eu te pago mais ainda, você vem para cá. Eu vivi isso, porque não tinha mão de obra. Isso era na década de 70 para 80. E depois virou essa confusão toda. Porque a mulher se liberou e não entende. Não é uma questão de inferioridade, minha irmã. Deus encerrou a criação. Quando criou a mulher, ele fechou com chave de ouro quando ele criou você. Antes de criar a mulher, não estava pronta a criação. E há um engano quando ele disse para Adão, eu vou te fazer uma auxiliadora idônea. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu tenho uma tarefa para você, e você não consegue fazer sozinho. Você precisa de uma mulher junto com você. Um homem nunca vai fazer a vontade de Deus sem a sua esposa. Os homens são independentes. Olha o caos que está aí. As mulheres não sabem o que os homens fazem, os maridos fazem, não sabem onde ele trabalha, não sabem o que acontece, porque ele não conta, porque ele não fala. Ele vive como se não precisasse dela. Por isso essa confusão toda. Irmão, você que está aqui, entenda. Você não vai conseguir fazer o que Deus tem para você sem sua esposa.
Está na Bíblia isso. É uma auxiliadora à sua altura. E sem ela você não faz a minha obra, que era governar o jardim. Então, não é uma coisa pequena. Não é uma coisa inferior. Isso é coisa do mundo. É a voz do diabo, que está dentro da igreja. Já contaminou a igreja. Aí os filhos são terceirizados. Aquilo que o governo está fazendo, que o pessoal acha ruim, que é terceirizar, aconteceu na família faz tempo. Você vai trabalhar e bota seu filho para alguém cuidar. Eu não conheço nenhuma mulher que vai exibir seu diploma no lugar e coloca uma empregada com um doutorado para cuidar do seu filho. Nem mestrado, nem faculdade. Enquanto ela vai exibir o diploma, os seus filhos aprendem, nós vai e nós volta com a empregada. Nós vai e nós volta. Quando não é a avó, que pode tudo. Eu vi cenas tristes. Numa tarde de família, de aniversário, estão lá na sala, a criança lá fora se acidentou, entrou correndo na casa, passou pela avó, passou pela mãe e foi na empregada, pedindo para ela cuidar dela. Olha essa criança. Passou pela mãe, passou pela avó e foi pedir para a empregada cuidar dela. Porque na cabeça dela, quem é que cuida dela? A empregada que cuida dela. Isso é o fim, irmãos. Isso é o fim. Isso é o fim. A palavra de Deus é verdade. Então, o que nós estamos vendo aqui, quando a palavra de Deus vem, ela é forte. Daniel ficou doente. Foi para a cama, por saber os 2 próximos povos que viriam. Agora veja, nós vimos um chifre no capítulo 7 e vimos um chifre no capítulo 8. Mas eles são diferentes. Ele fala que se levantará um reino representado pelo bode, no versículo 21, né? No versículo 23, no fim do seu reinado, quando os prevaricados acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, que é o pequeno chifre que ele tinha feito na visão. Corresponde ao terceiro reino. Então esse chifre vem do terceiro reino, que é o reino grego. O chifre do capítulo 7 veio do quarto reino, que é um governo romano. Portanto, o chifre do capítulo 7 pequeno não é o chifre do capítulo 8 pequeno. Quem são? Ele vai se levantar no meio dos Seleucos, portanto, do governo grego. É Antíoco Epifânio. O chifre do capítulo 8 é Antíoco Epifânio. E se você lembra do capítulo 7, o chifre do capítulo 7 é o anticristo. E o Antíoco Epifânio foi o primeiro cumprimento do anticristo. Ele fez o que o anticristo vai fazer. Por isso Jesus disse para os discípulos, quando você vir o abominável da desolação, do que Daniel falou, quem lê entenda. Portanto, os olhos de Israel deveriam estar no anticristo. Não é a igreja. Aqui é Velho Testamento. E ele falou para os seus discípulos, quando vocês virem o cumprimento do que Daniel disse, quem lê entenda. Isso está onde? Mateus 24. E Mateus 24 é tribulação. A igreja foi arrebatada e vai acontecer a tribulação. Imediatamente seguinte. Então, o Antíoco era um tipo do anticristo. O que ele fez é aquilo que o anticristo vai fazer em maior proporção. E aqui veio uma confusão no capítulo 8. Deste capítulo 8 surgiram os adventistas. Porque aqui ele disse que este chifre pequeno ia tirar a adoração por 2.300 tardes e manhãs. E um homem lá atrás, chamado Guilherme Miller, ele interpretou que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos. E ele fez um cálculo maluco a partir da ordem de reconstruir Jerusalém e chegou à conclusão que era 1843.
E ele então disse que Cristo ia voltar em 1843. O pessoal se vestiu de branco, foi para o morro esperar Cristo voltar, e Cristo não voltou. Aí ele foi fazer o recálculo, falaram que ele tinha calculado errado, porque ele considerou o ano 0, não tem ano 1, menos 1 e o ano 1. Anos 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo é um ano só. Ele falou, eu errei, é 1844. E Cristo não veio. Aí ele desistiu, se reconciliou com a igreja e voltou a ser um batista como ele sempre foi. Só que entra no cenário uma mulher chamada Ellen White, que fala assim, Guilherme, você não está errado. O seu erro foi o lugar. Não era no monte, é lá no céu, passar do santo para o santo do santo. E ela teve uma visão, ela viu a arca e as tábuas da lei com o 4º mandamento destacado. E ali criou-se o sábado adventista, que negam o Senhor Jesus Cristo do jeito que está na Escritura. Inclusive, achando que o bode expiatório que era levado para o deserto é o diabo. Onde o diabo passa a ser um co-salvador. Essa é a doutrina que eles têm. Por isso é uma seita. É uma seita. Porque o bode expiatório era a obra que Cristo faria de levar os pecados para longe. E o bode sacrificado era Cristo na cruz. Cristo cumpre os 2 bodes. Por isso eram 2 bodes no dia da expiação em Levítico 16. Não pode ser Cristo que foi morto e o diabo que vai, porque ambos faziam parte da expiação, que era o perdão dos pecados do Senhor para a nação do ano inteiro. São detalhes que estão aqui. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Se você pegar a sua calculadora científica e dividir 2.300 por 360, você vai saber quantos anos são. Que foi exatamente o tempo que esse homem governou. E o que ele fez? Ele sacrificou uma porca no altar. E o porco era um animal imundo para o povo de Israel. E quando ele sacrificou a porca no altar, ele profanou o altar e ele ficou fechado pelo tempo deste homem. E quando ele foi morto, o povo de Israel voltou a sacrificar no altar de novo. Tudo previsto aqui com detalhes no livro de Daniel, e aconteceu no tempo e no espaço, e o povo de Israel não creu no que estava aqui na Escritura. E antes que nós condenemos Israel, lembre-se que nós temos uma porção de profecias do Novo Testamento e algumas do Velho por cumprir, e o povo de Deus continua não acreditando na Escritura. É um desafio para você. De vir para a Escritura, ler, acredita. Quando Deus diz, acredita. E de uma forma prática, meus irmãos, o que a igreja vive hoje é uma incredulidade na suficiência desse livro. A suficiência da Escritura no Velho Testamento era com informações precisas e profundas. O crente hoje sofre por não crer que este livro é suficiente. A Bíblia é boa para aceitar Jesus, a Bíblia é boa para a vida cristã, mas a Bíblia não funciona quando se tem problemas específicos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e afins. Porque o povo de Deus está procurando a solução do mundo para esses problemas, deixando de usufruir da Escritura, numa premissa falsa de que são doenças novas, modernas, que começou no século passado, depois da década de 70, e tem assolado o mundo. Isso é uma das mentiras de tantas do diabo. E guarde você. Síndrome do pânico não é novo. Adão teve síndrome do pânico como nenhum outro ser humano teve até hoje. Pegue a pessoa com a síndrome do pânico mais profunda dos nossos dias. Não chega aos pés da síndrome do pânico que Adão teve. E quem curou Adão foi o Senhor.
Porque Adão disse, eu tive medo, ele falou, eu tive medo, eu descobri que estava nu, tive medo e me escondi. Escondeu de quem? De Deus. Tenta se colocar na pele de Adão, nessa vastidão de mundo, lá no jardim só tinha ele e a mulher dele. E quando ele descobriu que estava nu, ele entrou em pânico. Teve um medo como ninguém já teve até hoje, ao ponto de se esconder de Deus. Então, quando ele deu essa informação para o Senhor deu um tratamento para ele. Você comeu do fruto que eu disse para você não comer. O Senhor confrontou Adão com o pecado dele. E Adão não aceitou e colocou a culpa na mulher dele. E o Senhor não aceitou a desculpa dele. E a mulher não é melhor porque ela colocou a culpa no diabo. Entendeu? Fica a dica para vocês. Adão teve um medo. E o Senhor curou o medo de Adão. Quando Adão se arrependeu do seu pecado, ele foi restaurado. O Senhor Jesus Cristo falou sobre ansiedade. Ele deu diagnóstico. Ele deu tratamento com todos os detalhes. A própria psiquiatria sabe que o problema do ser humano, desses males emocionais, está no pensamento. O que é psiquiatria? Psique, irmãos, é alma. E o homem não acredita que o homem tem alma. Porque a medicina cuida do corpo. Todos os ramos da medicina cuidam do corpo. E de repente, recentemente, surgiu a psiquiatria, que entrou em conflito com a neurologia. Porque a neurologia cuida do cérebro. E entrou a psiquiatria para cuidar da alma. Porque eles sabem que é um problema emocional que não tem defeito no corpo nenhum. O defeito está no pensamento. Por isso as medicações atuam no sistema nervoso central. Todas as medicações psiquiátricas atuam no sistema nervoso central. Diminui o ritmo do pensamento. E o Senhor diz na Bíblia que o tratamento não é diminuir a velocidade, é trocar o pensamento. Filipenses capítulo 4. E tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Porque tem mentira na cabeça da pessoa. Mentira contra Deus, que Deus não é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e a pessoa entra em parafuso. Eles dizem que a depressão é o mal do século passado, do fim do século passado. Ignorância da Escritura. O primeiro fruto da raça humana foi Caim, e ele teve depressão profunda. Pega o texto bíblico da história de Caim, tira a fonte, não fala que é da Bíblia, e troca Caim por Joaquim. E entrega para qualquer psiquiatra do mundo. E ele vai diagnosticar esse camarada com depressão profunda. Com todos os sintomas de depressão profunda. E como é que o Senhor tratou? Caim, por que o seu semblante está caído? Aí ele fala, se fizeres bem, é certo que serás aceito. Essa é uma tradução ruim. A tradução é, se você fizer o que é certo, o seu semblante fica para cima. Deus fez um jogo de palavras lindo ali. Porque a depressão, o rosto está para baixo. Se você faz o que é certo, o rosto fica para cima. E o Senhor cura a depressão. Curou de Moisés, curou de Elias, curou de Jonas e um punhado. E diz que é novo. É tão velho quanto Caim e todos aqueles personagens bíblicos tiveram depressão. E já terminei aqui. A mais difícil de diagnosticar é a de Elias. Mas é uma das mais preciosas da Bíblia. Porque é um pecado que se ignora dentro da igreja. Por isso tem crentes com depressão e estão tendo que recorrer ao mundo. Porque a depressão de Elias veio por zombaria. Um homem que matou 450 profetas ficou com medo de uma mulher. Isso é insano. Como é que um homem mata 450 homens e fica com medo de uma mulher? Tudo bem que era Jezabel, né? Pessoal, a Jeza não era fraca, não. Amanhã eu conto para vocês.
Espero que você volte amanhã. Mas, irmãos, a Escritura é suficiente. TDAH é um nome bonito que a Escritura traz tratamento. Como qualquer outro desses males. Está tudo aqui. O mundo é anti-Deus, eles não acreditam em quem fabricou o produto. O fabricante deu um manual de como cuidar e como tratar. Então, o que eu estou associando? Israel descreu ou foi incrédulo com as informações da vinda do Messias. Os crentes estão confusos com respeito à segunda vinda. Mas o mal que assola a igreja é não crer que o Senhor que disse tudo o que vai acontecer, com todos os detalhes, Ele disse tudo o que vai acontecer na vida dos seus filhos. Nas emoções, inclusive, com respostas. No papel do homem e da mulher, como falamos há pouco, respostas. Tudo o que você precisa, não importa o que você está sofrendo, o que você esteja sofrendo, a resposta está aqui. E você precisa saber. Por isso, procure seu pastor. Arrumei uma confusão para ele agora. Procure seu pastor. Ovelha não vive sem pastor. A igreja não é uma matilha, irmãos. Porque se fôssemos cachorros, nós viveríamos independentemente. Eu não sei como é aqui em Roraima, mas lá no sul, cachorro vira lata, até para atravessar a rua, olha para os dois lados. Ele para, olha para um lado, olha para o outro, atravessa. Você não vê um cachorro virar lata ser atropelado. Atropela cachorro de madame, que não sabe nem enxergar nada. Ele morre porque a madame não está perto dele. Ou o homem que carrega naquela coleirinha que estica. O cachorro cai do caminhão de mudança, ele volta para casa. Ovelha não. Ovelha não come se o pastor não levar. Ovelha não bebe água se o pastor não levar. O Salmo 23. Por isso você não vive sem seu pastor. Você precisa do seu pastor. Procure seu pastor. Ele tem a resposta para você no livro de Deus. E é tudo o que você precisa. Amém? Nosso Deus bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra que é verdade. Pelo teu amor para conosco. Nos leva para descansar. E se o Senhor não voltar, o Senhor vai nos trazer de novo para continuarmos a ouvir a tua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é do Senhor. Continua abençoando o pastor João Versi, no seu trabalho, seu ministério, os seus presbíteros, o seu povo, outros pastores que estejam aqui, missionários, que da mesma forma o Senhor os sustente nessa obra de proclamar a verdade do Evangelho, da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor.